Morte súbita e obesidade. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu que entre os sinais do dia do juízo haverá um aumento das mortes súbitas. Hoje, a morte súbita é uma das principais causas de mortalidade no mundo todo. Do ponto de vista médico, morte súbita se refere àquelas mortalidades que não são precedidas por sintomas significativos e excluem mortes violentas ou traumáticas. Agora se tornou tão comum que até existe um termo criado, o síndrome da morte súbita. O aumento das mortes súbitas está ligado ao aumento das doenças cardiovasculares, que são condições que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. Os fatores que aumentam o risco de doenças cardiovasculares incluem pressão alta, níveis elevados de colesterol e diabetes. Esses são todos problemas de saúde que estão associados à obesidade. A obesidade em si também é um fenômeno moderno que atingiu níveis epidêmicos. Incrivelmente, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, também previu esse fenômeno, quando ele disse: "O melhor da minha nação é a geração entre a qual eu fui enviado." Então aqueles que o seguem, então aparecerão pessoas que testemunham enquanto seu testemunho não foi solicitado, que são traiçoeiras, não confiáveis, e a obesidade se espalhará entre eles. Aqui somos informados de que uma das características que vai distinguir os muçulmanos do futuro é a obesidade. Agora, pessoas obesas sempre existiram, mas no passado, isso era praticamente desconhecido devido à escassez relativa de alimentos e ao estilo de vida muito mais ativo que as pessoas levavam. Hoje, a obesidade é um problema global, e são as nações muçulmanas, especialmente os países do Golfo, como Kuwait, Bahrein e Arábia Saudita, que estão entre os que têm as maiores taxas de obesidade do mundo. Ninguém no passado antigo poderia ter previsto facilmente essa situação. Isso só se tornou possível com as recentes mudanças de paradigma na produção de alimentos e na cultura. A disponibilidade em massa e o consumo de alimentos baratos e não saudáveis, assim como o estilo de vida inativo que muitos levam hoje em dia, são armadilhas da vida moderna e fatores diretos da epidemia de obesidade. Globalização do comércio. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu que, antes da hora final, o comércio vai aumentar até que uma mulher ajude seu marido nos negócios. Aqui, foi afirmado que o comércio continuará aumentando e eventualmente dominará, a ponto de as mulheres se envolverem nos negócios. Enquanto as pessoas têm feito comércio quase desde que os humanos existem. No século VII, quando essa profecia foi feita, as economias do mundo eram muito isoladas, e o comércio representava uma porcentagem minúscula de sua riqueza. Hoje, o comércio representa mais da metade do produto interno bruto do mundo, ou PIB. A economia global dependente do comércio, como existe hoje, só foi possível através de uma série de eventos históricos monumentais que ocorreram após o século VII. O século XV viu o surgimento da Era das Descobertas, na qual os impérios europeus estabeleceram rotas comerciais globais. O século XVIII testemunhou a Revolução Industrial. A fabricação de máquinas permitiu que os produtos fossem produzidos em grandes quantidades, mais rápido e mais barato do que nunca. O século XX sofreu duas guerras mundiais, após elas, o estabelecimento de instituições e tratados que facilitaram ainda mais o comércio em nível internacional. Revoluções tecnológicas recentes, como a internet, também aceleraram a globalização do comércio. Com o advento da internet, as pessoas de todo o mundo estão mais conectadas do que nunca. A gente consegue ver isso. Foi só através de uma série de eventos que mudaram o mundo nos últimos séculos que a globalização e a dominância do comércio se tornaram possíveis. A globalização e a dominância do comércio trouxeram consigo uma enorme agitação social. A insaciável busca capitalista por maximizar lucros tem sido uma força importante para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Do ponto de vista dos capitalistas, a entrada de mulheres no mercado de trabalho em grande número aumenta a oferta de mão de obra.
Mais trabalhadores significam maior competição por empregos, o que reduz os salários dos empregados e aumenta os lucros dos capitalistas. Incrivelmente, esse fenômeno impulsionado pelo capitalismo no século XX, que viu milhões de mulheres entrando no mercado de trabalho, também foi previsto na profecia, que dizia que o comércio vai aumentar até que as mulheres participem dos negócios. Como consequência da era hipercapitalista em que vivemos, o Ocidente viu uma drástica queda nas taxas de natalidade, com muitas mulheres adiando a formação de famílias e até mesmo abrindo mão de ter filhos para priorizar suas carreiras. Abu Huraira, que foi um companheiro próximo do profeta Muhammad, compartilhou uma profecia que previa esse fenômeno. Uma mulher será levada e sua barriga será aberta. Então, o que está no útero será tirado e descartado por medo de dar à luz. Essa descrição se assemelha bastante aos métodos cirúrgicos modernos de esterilização, como as histerectomia abdominais. Esse é um método permanente de contracepção, que envolve fazer uma incisão no abdômen e remover o útero. Embora hoje em dia essa cirurgia não seja mais utilizada para prevenir a gravidez, nas décadas de 1950 e 1960, as histerectomias representavam uma enorme porcentagem das esterilizações, cumprindo assim a profecia. Ascensão do jovem. No mundo antigo, os adolescentes eram geralmente menosprezados pela sociedade, pois lhes faltava sabedoria e experiência de vida. Desde o século IV a.C., Aristóteles escreveu: os jovens são altivos porque ainda não foram humilhados pela vida, nem experimentaram a força das circunstâncias. Eles acham que sabem de tudo e estão sempre bem certos disso. Quase em todas as culturas, os jovens não eram vistos como fontes de conhecimento, nem exerciam influência na sociedade. No entanto, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu um fenômeno relacionado aos jovens nos tempos finais. De fato, entre os sinais da hora está que o conhecimento será buscado nos jovens. Avançando para o mundo digital moderno, graças ao advento da internet, esperava-se viver em uma era de ouro, onde pessoas de conhecimento genuíno estão mais conectadas às massas do que nunca, com fácil acesso à sabedoria e ao aprendizado. Tudo isso no conforto dos nossos lares. Na verdade, paradoxalmente, encontramos que o oposto é o que acontece hoje. Nós testemunhamos o fenômeno da ascensão de personalidades influenciadores das redes sociais. Jovens com pouco ou nenhum aprendizado, cujos seguidores são medidos em milhões, ofuscando pessoas mais velhas e genuínas de conhecimento, que se tornaram em grande parte marginalizadas e desconectadas das massas. As pessoas já não buscam mais conhecimento de qualidade nas fontes corretas. Hoje, são os jovens que dominam os corações e as mentes das massas, assim como a profecia previu. As hordas mongóis. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu uma ameaça militar que os muçulmanos enfrentariam quando ele disse: a hora não será estabelecida até que vocês lutem contra o povo turco. Com olhos pequenos, rostos vermelhos e narizes achatados, suas faces vão parecer escudos cobertos de couro. A hora não será estabelecida até que vocês lutem contra povos cujos sapatos são feitos de cabelo. Essa profecia se cumpriu no século XIII, quando o poderoso Império Mongol invadiu o coração do mundo muçulmano. Os mongóis são não árabes, cujas principais características distintivas são a pele avermelhada, rostos redondos e parecidos com escudos, e olhos pequenos. Aqui está um retrato contemporâneo do imperador mongol, Kublai Khan, cujas características combinam perfeitamente com a descrição da profecia. Note também a menção da profecia sobre sapatos feitos de cabelo. Novamente, isso descreve com precisão um calçado mongol, que consistia em botas cobertas de pele, usadas para se proteger contra temperaturas extremamente frias. Agora, a profecia se refere aos atacantes usando a palavra árabe turco,
Quem são os Turk e eles podem ser ligados aos mongóis? A palavra Turk significa turco, o que descreve perfeitamente as hordas mongóis, que eram compostas por uma mistura de tribos nômades, incluindo os povos turcos. Por exemplo, os tártaros eram um grupo étnico turco que foi incorporado à sociedade mongol por Genghis Khan. O Império Mongol até se aliou aos tártaros, e como um grupo, eles lutaram em batalhas contra os muçulmanos, incluindo o cerco a Bagdá no ano de 1258. 1258 CI. Esse evento é considerado um dos episódios mais sombrios da história muçulmana. Naquela época, Bagdá era o centro político do mundo muçulmano, com o califa, que era o líder supremo dos muçulmanos, residindo lá. Com a invasão das hordas mongóis, começou uma semana inteira de pilhagem e destruição. Mesquita, hospitais e palácios foram destruídos. Os livros das bibliotecas de renome mundial de Bagdá foram jogados no rio Tigre em quantidades tão grandes que se diz que o rio ficou preto de tinta. Estimates conservadores afirmam que centenas de milhares de homens, mulheres e crianças foram massacrados, incluindo o próprio califa. Abdallah bin Amr ibn al-As, que foi um dos companheiros próximos do profeta Muhammad, a paz esteja com ele, compartilhou mais detalhes sobre esse evento. Alguns do meu povo vão pousar em uma área baixa, que eles vão chamar de Al-Basra, ao lado de um rio chamado Dila. Butchidri. Seu povo será numeroso, e será uma das cidades capitais dos imigrantes. No fim dos tempos, os descendentes de Cantura virão com rostos largos e olhos pequenos. Os habitantes da cidade então se separarão em 3 seções, uma das quais seguirá o gado e viverá no deserto e perecerá, outra buscará segurança para si mesmos e também perecerá. Mais um terço vai colocar seus filhos nas costas e lutar contra os invasores, e eles serão os mártires. Podemos ver que essa profecia também menciona um ataque por pessoas com rostos largos e olhos pequenos, ligando isso à profecia mongol anterior. Recebemos alguns detalhes adicionais que identificam com precisão o local exato da invasão mongol, uma cidade chamada Basra. Dizem que foi fundada pelos muçulmanos e fica ao lado do rio Tigre. Historicamente, isso se cumpriu quando a cidade de Basra foi construída no ano 636 DC. Assim como Bagdá, a cidade de Basra também está localizada no atual Iraque. Na verdade, Basra e Bagdá estão conectadas porque Bagdá tinha 4 portões, um dos quais era conhecido como Portão de Basra. Bagdá também corresponde aos detalhes geográficos da profecia, já que está situada às margens do rio Tigre. Note a afirmação da profecia de que os habitantes muçulmanos se dividirão em 3 grupos, e todos os 3, até mesmo aqueles que revidarem, perecerão nas mãos de seus atacantes, indicando que não só os muçulmanos serão derrotados, mas que será uma aniquilação total. Novamente, isso descreve perfeitamente a invasão das hordas mongóis, que realizaram um massacre em massa dos muçulmanos dessa região. Podemos ver que essas profecias previram com precisão vários aspectos da invasão mongol aos muçulmanos. Incrivelmente, essas profecias foram feitas no século VII, mais de 500 anos antes de o Império Mongol ser fundado por Genghis Khan. Heresia e descrença. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu a rejeição de seus ensinamentos quando disse, de fato, me foi dado o Alcorão e algo semelhante a ele. Mas em breve haverá um tempo em que um homem estará deitado em seu sofá com a barriga cheia, e ele dirá, você deve se apegar a esse Alcorão. O que você encontrar que diz ser permitido, considere como permitido, e o que você encontrar que diz ser proibido, considere como proibido. Mas, de fato, tudo que o mensageiro de Deus proíbe é como o que Deus proíbe. Isso descreve perfeitamente um fenômeno moderno que temos testemunhado, onde grupos heréticos de muçulmanos tentam deslegitimar a Sunna, que são as tradições proféticas de Muhammad, para escapar da interpretação definitiva que ela fornece do Alcorão, para que possam reformar a religião e seguir seus próprios desejos.
Um exemplo de tal grupo herético são os chamados Quranistas, ou muçulmanos só do Alcorão, que afirmam seguir apenas o Alcorão e rejeitar toda a Suna. O profeta Muhammad até previu um tempo em que grupos heréticos estarão tão espalhados que mesquitas inteiras estarão cheias de descrentes. Certa vez, chegará uma época em que as pessoas se reunirão e rezarão nas mesquitas, enquanto não houver um único crente entre elas. Hoje, encontramos mesquitas fundadas por grupos heréticos como os Ahmadis, que rejeitam princípios fundamentais do Islã, como a finalização da profecia de Muhammad. E, portanto, são considerados por um consenso de estudiosos muçulmanos como descrentes fora do âmbito do Islã. Portanto, temos mesquitas cujas congregações inteiras são de descrentes, assim como a profecia previu. Construção em Meca e Medina. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu o futuro estado de sua mesquita em Medina nos últimos tempos. O anticristo virá, subirá no topo do Monte Uhud, olhará para Medina e dirá a seus companheiros: "Vocês veem este palácio branco? Esta é a Mesquita de Ahmed." A menção à Mesquita de Ahmed aqui se refere à mesquita do profeta Muhammad em Medina, conhecida como Masjid al-Nabawi. Na época em que essa profecia foi falada, a mesquita era uma pequena e modesta estrutura, feita de tijolos de barro e ramos de palmeira. Nos últimos séculos, ela passou por várias renovações e expansões. E hoje, ela é branca e parecida com um palácio, não só em termos de estrutura, mas também de tamanho. Assim como a profecia previu. Na verdade, a mesquita agora é tão grande que não só é visível a olho nu do Monte Uhud, a montanha mencionada na profecia, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância, mas ela pode até ser vista do espaço. Agora, alguém pode argumentar que tudo isso pode ser apenas uma profecia autorrealizável. Em outras palavras, os muçulmanos que renovaram e expandiram a estrutura da mesquita o fizeram de acordo com a profecia e, portanto, forçaram isso a se concretizar. Mas também há profecias em relação à construção em Meca e Medina que não poderiam ter se manifestado facilmente. Por exemplo, Abdullah bin Amr ibn Awais, que foi um companheiro próximo do profeta Muhammad, compartilhou a seguinte profecia sobre Meca. Então, quando você ver em Meca que canais foram cavados e seus edifícios alcançam o topo das montanhas, saiba que a hora lançou sua sombra sobre você. Na época em que essa profecia foi compartilhada no século VII, a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo era a Grande Pirâmide de Gizé. Essa estrutura, com 138 metros de altura, permaneceu como a mais alta estrutura feita pelo homem do mundo por milhares de anos, até o século XIV. Embora essa estrutura seja imensa, de forma alguma se compara às montanhas em altura, que são definidas como formas de relevo, alcançando cerca de 600 metros acima do nível do mar. Hoje, Meca contém algumas estruturas realmente colossais. A famosa Torre do Relógio de Meca é atualmente o terceiro edifício mais alto do mundo, medindo 601 metros de altura. Rivalizando com as montanhas em altura e cumprindo a profecia. Isso só foi possível com avanços moderados na tecnologia de construção, além da descoberta do petróleo. Assim, proporcionando ao povo da região vastos depósitos de riqueza e facilitando tais projetos de construção. Agora, analisamos uma série de profecias que foram feitas há mais de 1400 anos e que mostram como Muhammad, que a paz esteja com ele, previu com precisão muitas coisas. Puramente do ponto de vista da probabilidade básica, para alguém adivinhar com precisão sobre tais eventos futuros, que abrangem diferentes áreas em múltiplos períodos de tempo, muitos dos quais eram fora da esfera da influência muçulmana, fazer tantas previsões sem cometer um único erro é absolutamente impossível. Isso é uma prova clara da profecia de Muhammad e de sua inspiração por Deus, que declara à humanidade no Alcorão: seu companheiro Muhammad não está perdido nem sendo desviado, nem... Ele diz algo do próprio desejo. Não é menos do que uma inspiração enviada a ele. Ele foi ensinado por alguém poderoso.
Para saber mais sobre as profecias no Islã, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro As Profecias Proibidas, no link abaixo.